Compartilhar com vocês uma palavra que eu vou ler com vocês no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Gabriel, muito bom ver você aqui. Amo você, de verdade. Estou feliz pela sua visita, pelo seu coração, de verdade, muito mesmo. Mateus 11, eu quero ler com vocês Mateus 11, 28. Antes disso, deixa eu explicar para vocês. O título da mensagem de hoje é este: Ritmos da Graça. Eu quero, na verdade, compartilhar com vocês uma mensagem que Deus entregou a mim em 2018. Eu preguei essa mensagem em 2018. E aí, 6 anos depois, Deus me dá o privilégio de pregar pela primeira vez a I3 Church, a nossa igreja, hoje, agora em 2024. Mateus 11, 28, nós vamos ler uma versão que talvez não é a mesma versão que você tem aí na sua Bíblia física ou no aplicativo no seu celular. Geralmente nós lemos versões Nova Versão Internacional, NVI, ou NVT, Nova Versão Transformadora e outras. Hoje nós vamos ler uma versão chamada A Mensagem. E o Jim Peterson foi quem escreveu essa versão. É exatamente uma versão da Bíblia, muito poética. E eu quero ler com vocês. Se você não tem na sua Bíblia física ou no seu aplicativo, não tem problema, você vai encontrar na tela logo aqui atrás de mim. Vamos ler juntos? Pode ser? Jesus começa as suas palavras. Quem diz isso para nós é Jesus. E as palavras de Jesus são essas: você está cansado, esgotado, desgastado com a religião? Venha a mim, fuja comigo e eu recuperarei a sua vida. Eu vou te mostrar como realmente descansar. Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Aprenda os suaves ritmos da graça. Eu não deixarei nada pesado ou sobrecarregado sobre você. Faça companhia a mim, disse Jesus, e você aprenderá a viver de forma leve e livre. Essas são as palavras de Jesus para nós. Jesus é quem nos entrega palavras de sabedoria, de amor, de direção, de vida. Bem, geralmente pais entregam palavras assim para os seus filhos, porque pais amam os filhos. Tem algum pai aqui na casa? Quem é porque pai e mãe? Levanta a mão assim bem alto, pai e mãe. Fala sério, filho é bom demais, não é? Filho é muito bom. Quando você vê aquele sorrisão dele para você, e quando você ouve do seu filho: papai, mamãe, eu te amo, você fala assim: uau, esse menino é demais, ele é lindo. Quando você tem aquela foto, vocês dois juntos, acontece com você no seu celular? Vem algumas imagens, algumas fotos que você tirou talvez de anos atrás e aparece agora, você vê ele lá pequenininho, falando para você: mamãe, papai, eu te amo. Você ama, você fala assim: meu, isso é demais. É a temporada do filho, não apenas das fotos e do instagramável, daqueles sorrisos lindos, mas e as madrugadas, hein, de choro, que você não dormia direito, hein? Você lembra disso? Aquelas madrugadas, os choros, e você fala assim: meu, não sei se é fingimento, ou se ele está com dor mesmo, se ele está com fome mesmo, você não sabia como administrar. E quando você viu seu filho de fraldinha, encostado no rack, ali na sua televisão, você colocou aquele sonzão para tocar e de repente você viu ele, bebezinho lá, entrando no ritmo da música e dançando de um lado para o outro, o que você pensou? Fala sério. Você pensou: meu filho é o próximo Beethoven, a música está dentro dele, ele é muito bom com música, ele dança demais. Você olhou para ele e falou assim: pastor, você precisa conhecer meu filho. Meu filho, ele tem uma habilidade com música que ninguém nunca viu isso na história da humanidade. Pois é, os pais tendem a babar nos filhos. Agora, e quando aquela fraldinha enchia e ficava bem cheia, e ele ficava dançando e ficava balançando de um lado para o outro, como é que era quando você via isso? Você fala assim: é nojento, mas você fala assim: meu filho, é lindo demais, é maravilhoso. Pois é, o que isso prova para mim e para você? Que todos nós, desde bebê, nascemos com ritmo. Nós nascemos com ritmo. Eu não estou dizendo que todo mundo nasceu com habilidade para dançar. Eu estou falando que todo mundo nasceu com ritmo. Eu, por exemplo, quando eu nasci, a Mirella fala para mim: muito provavelmente você engoliu 2 espadas. Uma foi para a perna esquerda e outra para a perna direita. E então eu danço totalmente assim, ó. Essas semanas atrás foi Dia dos Namorados, não foi?
Quem que celebrou o Dia dos Namorados? Foi bom demais, você saiu, você curtiu. Pois é, eu peguei uma massinha, levei para casa. Nós estamos lá num jantar romântico. Eu, a minha gata e a minha velhinha, o Noah, estava lá com a gente. E aí, gente, aquela luz de velas, jantar luz de velas. Musiquinha, não era Cassiane que estava tocando, não, era Frank Sinatra que estava tocando. E a gente curtindo. Até que chegou uma hora, depois do jantar, a mim fala para mim assim, amor, chegou a hora, vamos dançar? O Noah sai correndo, pula no sofá, pega uma coberta, se cobre, fica somente o olhinho assim, ao meio de fora, porque ele não queria ver, mas queria ver, né? Não queria, mas queria. E aí, de repente, eu preciso mostrar agora as minhas habilidades de dançarino romântico. Pego a minha esposa, naquela música de Frank Sinatra, e eu mostro que eu tenho ritmo. Então, eu pego ela, me curvo assim e começo a dançar. Nós nascemos com ritmo, eu toco bateria. Eu amo música, mas isso não significa que a gente sabe dançar, fala sério. O que isso mostra para nós é que a vida é desenhada com ritmo. A vida é desenhada de tal forma que existe ritmo, noite, dia, segundos, minutos, horas, dias, semanas. Nós temos meses, anos, séculos, décadas, existe ritmo para todas as coisas. Nós aprendemos que a batida do coração é rítmica, o calendário é rítmico, Deus desenhou tudo com o ritmo, Deus criou, existe início, existe conclusão, o que nos diz que ritmo é essencial para as nossas vidas, o ritmo é importante para nós. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai encontrar que lá, Deus fala exatamente assim, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã, segundo dia, houve tarde de manhã, terceiro dia, assim por diante. Isso mostra para nós que há um ritmo que Deus entrega para mim e para você. Imagine Adão e Eva no paraíso, exatamente neste tempo de criação, onde existe ritmo pleno para tudo, onde existe harmonia. Imagine exatamente Deus criando a natureza, Ele criou as aves, Ele criou o céu. Hoje você quer dar uma olhada no céu, você quer olhar as estrelas, a lua sem dificuldade, não tem? Por quê? Porque é tudo tão poluído, tem na verdade, tantas luzes artificiais ao nosso redor, quando a gente quer olhar para a beleza das estrelas e da lua, a gente não consegue enxergar. Mas naquela época não era assim. Eles viam um céu perfeito, eles viviam numa vida rítmica perfeita, eram N oportunidades. Imagina quantos frutos que Adão e Eva poderiam desfrutar, vendo sabores diferentes, significados diferentes, interação diferente. O que acontece é que eles tinham tudo isso diante deles, até que eles decidem tomar o que não é deles, o que eles não podem tomar. Eles decidem comer aquilo que eles não poderiam comer. A partir daí entra o pecado na humanidade. O que é o pecado? O pecado é a separação do homem a Deus. Adão e Eva desobedecem a Deus e se separam, ficam distantes de Deus. A Bíblia define isso como pecado porque eles rompem os limites claramente antes estabelecidos. Eles querem tomar o que não é de direito deles. Faz o seguinte, entra no seu Google, entra lá e escreva um homem na história da humanidade que ficou mais feliz depois que tomou aquilo que não era dele. Você não encontra nenhum homem que é mais feliz quando ele trapaceia, quando ele trai, quando ele vai tomar alguma coisa que não é direito dele. E mesmo assim, nós continuamos hoje na nossa busca insana, busca frenética, sem sentido algum. A palavra relata para nós que logo depois do pecado, Adão e Eva descobrem que estão nus, e eles vão produzir roupas íntimas com folhas de figueira, justamente para poder tampar a sua nudez. E imagina a loucura disso. Até este momento, eles viviam em harmonia com Deus, com a natureza, com a presença de Deus. Eles falavam com Deus diariamente ao fim das tardes, mas neste momento, eles estão aqui, agora mesmo, com medo de Deus, descobrindo que estão nus, perderam o ritmo da vida e fizeram roupas íntimas com folha de figueira. A gente está em 2024, você tem os tecidos de roupas íntimas, são os mais tecnológicos que existem hoje. Você vê todo o conforto disso, não é? Imagina você estar sentado agora mesmo
numa roupa íntima que é feita com folha de figueira. Imagina pinicando você. Imagine isso daí tocando na sua coxa. Imagina quão absurdo é isso. Pois é exatamente esse absurdo que Adão e Eva decidiram entrar. Aqui nós vemos claramente nesse momento da história da humanidade que o ritmo, a harmonia, a coerência são quebrados. A batida, a rotina da vida é quebrado. E aí Deus caminha no jardim para encontrar o homem, a obra-prima da sua criação, e ao invés de uma vida rítmica para com Deus, estando na presença de Deus, uma deliciosa conversa com Deus, o homem faz o quê? Ele está com roupa feita com folha de figueira e se escondendo atrás de uma árvore, distante de Deus. Desde então, esse tem sido o enredo da história da humanidade. A história da humanidade é essa. Homens e mulheres que desde este momento, desde o pecado, não encontram o ritmo da vida. Nunca tem sido tão difícil recuperar o ritmo da vida como em 2024. Para pensar num tempo que você está vivendo aqui agora. Um jornalista de Washington Post, ele escreve: vida acelerada é o que nós vivemos hoje. Falta de tempo, zero meditação, raciocínio frenético, tecnologia afetando a sua alma e a sua mente. Você se vê exatamente assim? Você está curtindo um jogo da seleção brasileira, graças a Deus 4-1, hein? Graças a Deus, 4-1. Você está curtindo o jogo da seleção brasileira, mas você não consegue curtir, porque enquanto você está assistindo o jogo, você está no WhatsApp falando com um amigo, você está no Instagram falando com vendo uma outra coisa, o seu filho e a sua filha estão do seu lado, querendo falar para você: papai, mamãe, você não vai curtir? Você está assistindo um filme com eles e você não consegue curtir o momento que você está com eles, porque você está constantemente em WhatsApp, trocando mensagens, Instagram, e você vive uma busca frenética por um ritmo de vida. A tecnologia tem afetado nossas almas, nossas mentes. E o que nós temos visto é que há profundo em nós uma vontade absurda de encontrar o groove. Sabe o que é groove? Groove é quando, em música, há uma junção, uma conexão da batida com o ritmo, com a melodia, com as notas, e de repente tudo isso toca a sua alma. Groove é quando você vê o baterista com o guitarrista, com o baixista, com o tecladista, e eles estão entrando num momento em que as notas se conectam. Eles podem até fechar os olhos, porque eles já sabem, de acordo com a alma, o coração, para onde a música está levando. Desde então, eu e você temos tentado buscar o groove de nossas vidas. Nós estamos num estado contínuo de crise artificial. Nossa crise, ela é gerada por algo que não é natural, nós criamos. A tecnologia fomos nós quem criamos. É um estado perpétuo de atenção parcial. Você já se parou nisso? Você fala com alguém, mas você não presta atenção de fato no que a pessoa está falando. Você olha para a pessoa e pergunta qual é o nome dela, mas você não memoriza mais o nome dela, porque enquanto ela responde o nome dela para você, você está pensando na conta para pagar, você está pensando no próximo cliente que você tem que atender, você está pensando nas despesas do próximo mês, nas responsabilidades que você tem. Nós estamos num estado perpétuo de atenção parcial. E sabe o que é pior de tudo isso? É que nós vivemos essa realidade dentro de casa em nossas famílias. Eu não sei se você lembra, mas lá atrás nós tínhamos o que nós chamávamos de mesas de escritório. Eu lembro quando eu tinha uns 14 anos, 15 anos, 13 anos, eu queria muito falar com meu pai, desesperadamente. Pegava o telefone com fio na minha casa, ligava para ele, a ligação caía numa secretária, a secretária destinava a ligação para a mesa de escritório dele, e de repente ele atendia um telefone com fio. E era 4 horas da tarde, a minha urgência para falar com meu pai era: pai, você não vai voltar para casa 3, 4 horas da tarde, filhão? É somente 3, 4 horas da tarde. No final do expediente eu volto.
Papai, eu preciso saber se você vai voltar para casa logo ou não. Você vai trazer o Donuts hoje? Esse era o meu desespero. Você vai trazer o Donuts hoje? Lembra aquela época que Dunkin' Donuts chegou no Brasil e assim, eu queria que ele trouxesse um Dunkin' Donuts para mim hoje. Ou então um churros. Eu sempre tinha alguns desejos quando eu era adolescente. Pai, hoje é dia do cachorro quente. Hoje é dia da pizza. E eu sempre ligava para ele. Naquela época, você tinha um telefone ali com fio na sua mesa de escritório. Se você, de repente, acabou o seu expediente, você deixava o seu telefone com fio lá, porque ele era com fio, não dava para você tirar ele de lá. E você caminhava, e você ia para o seu carro, você pegava o seu cartão, o seu dinheiro, você passava no mercado, na padaria, você chegava em casa, você tinha condições de olhar para os olhos dos seus filhos, você tinha condições de curtir a vida com eles. Eu lembro que meu pai chegava em casa e eu e meu irmão, gêmeo, nós pulávamos em cima dele, a gente queria lutar com ele. Eu lembro que a gente dava o maior murro mais forte do mundo nele, imaginando que ele não sentia nada, ele sentia. A gente descobria depois, minha mãe falando pra gente, nossa, seu pai está assim, ele está totalmente roxo, por causa de tanta burdoada que vocês deram nele. Mas a gente brincava naquele tapete de casa. Eu lembro de nós entrarmos na frente da televisão para falar, hoje vamos assistir, com 12 anos, Alien vs... Brincadeira, a gente não assistia isso não, né? Mas vamos assistir um filme de família. E de repente a gente assistia o filme e não tinha o meu pai, a minha mãe, com o celular na mão, com informações o tempo todo atrapalhando eles. Naquela época, as nossas mesas de escritório ficavam dentro da empresa. Hoje, a nossa mesa de escritório está exatamente aqui. Você acorda com ela, você toma café, você janta, você vai no banheiro com ela, nojento, mas você vai no banheiro com ela. Você toma banho com ela. Você vai para a praia com ela. A mesa de escritório te acompanha até a hora que você vai dormir. A mesa de escritório te acompanha a hora que você acorda, no meio da noite, se você quer ir no banheiro, se quer tomar uma água, ela acompanha você. Nós estamos num estado constante de falta de atenção, porque a nossa mesa de escritório está com a gente em todos os lugares. E o que é que você pensa? Eu preciso de um break. Se eu pudesse fugir durante alguns segundos, durante algum tempo, eu gostaria de fugir para algum lugar, eu gostaria de estar distante de tudo isso, eu gostaria de desligar e ficar distante. Pois é, você tem o poder de fazer isso. Basta você apertar um botão. Basta você apertar um botão. Pronto. Tudo está apenas a um clique de um botão. Você tentar me ligar agora, ninguém vai conseguir falar comigo. Nós temos o poder de fazer isso. Mas a gente fala, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou desconectado do mundo. Eu estou desconectado das outras pessoas. A nossa estafa, ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós sabemos o quanto tudo isso tem prejudicado muito os nossos relacionamentos, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, familiar, está sendo totalmente prejudicada por nossas próprias vidas. É uma crise artificial, nós produzimos isso. E nós falamos, nós não podemos. O que nós precisamos, talvez você pense assim, eu preciso de um break criativo. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas quando você era adolescente, você tinha aquela sua professora de literatura que passava para você uma redação para você escrever. Alguém teve redação para escrever? Eu tive redação para escrever. 1, 2 horas que você ficava naquela tarde, sentado naquela mesinha sua na sua casa, para produzir uma redação. Lembra disso? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Coloque pontos no seu desenvolvimento, a favor, contra. Lembra da professora de literatura? Você precisa de coesão, de coerência nas suas redações. E você pensava em fazer tudo isso por meio de um tema. Você tinha um tema e você tinha que escrever. Você começava a escrever, dava 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, você concluiu a introdução, entrou no desenvolvimento, mas de repente a sua mente, parou. Você não consegue mais produzir nenhuma outra palavra naquela sua redação.
O que a professora boa de literatura ensinava? Break criativo, uma pausa criativa. Deixe a sua redação, deixe a sua mesinha, levanta, vai lá tocar bateria, vai pular na piscina, vai olhar para o céu, vai curtir um suco, vai tomar uma água, vai brincar um pouco com seu cachorrinho, vai fazer alguma coisa. Você fazia isso por alguns poucos minutos. Depois você voltava e você sentia que você era uma máquina escrevendo aquela redação. Pois é, nós hoje imaginamos que o ócio criativo ele é muito bom. Nós queremos que o groove criativo seja reativado em nossas vidas, mas nós não conseguimos mais ter esse break. Hoje nós não damos, nós continuamos a pressionar nossos hormônios, nossos neurônios, nossas células, nosso organismo em mais e mais e mais. É por isso que hoje nossos corpos, mentes e almas são plenamente afetados, porque nós perdemos o ritmo da vida. Eu não entendo, de verdade, viver uma vida de paz, da glória de Deus sendo manifesta num domingo. Que dia maravilhoso hoje. Eu amo estar na casa de Deus. Hoje eu estive aqui de manhã, o tempo de louvor e adoração foi maravilhoso. Hoje à noite, maravilhoso. Que time, que momento, que palavras de adoração a Deus. Eu não entendo viver isso num domingo, num sábado, numa conferência ou na igreja, mas depois a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, voltando, agitação, estresse, falta de propósito, ansiedade, pressão. Espera aí, Deus não nos criou para isso. Ele não nos criou para termos um dia de paz e 6 dias de ansiedade, de pressão, porque todo mundo vive isso. Ele não nos criou para isso. Ainda hoje nós costuramos folhas de figueira e nos escondemos atrás das árvores, esperando que tudo vai ficar bem. Pastor, é só uma fase, tudo vai ficar bem. E nós passamos de fase em fase, em fase, em fase, e nada fica bem. Eu estou impressionado como nós estamos vivendo num tempo em que gerações de pessoas de 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 envelheceram absurdamente. Envelheceram na sua alma, envelheceram no seu físico, envelheceram nas suas relações. Talvez você está pensando assim, eu estou vivendo exatamente isso, pastor, mas eu já sei a solução. A minha solução é que eu preciso ir para a praia. Eu vou para a praia, fico alguns dias lá, e daí fica tudo bem. Nordeste, eu preciso ir para o Nordeste, eu preciso ir para Ubatuba, eu preciso ir para algum lugar para eu poder relaxar um pouco. Deixa eu falar algo para você. Parece que quando Jesus Cristo, Ele escreve essas palavras, Ele fala exatamente para nós, agora mesmo. Ele começa as palavras dizendo, fuja comigo. Porque Ele sabe que eu e você irmos para a praia, nós ficamos alguns dias lá, mas com os mesmos problemas, com os mesmos hábitos e com as mesmas rotinas, nós só voltamos piores. Ainda mais se você tem filho, né? Porque se você tem filho, filha, você vai para a praia para descansar, você volta um bagaço. Eles amaram, uau, que demais, as ondas e a areia e tudo mais. E você está assim, eu preciso de uns 3 dias só para me recuperar da praia. Jesus Cristo, Ele fala essas palavras, é como se Ele já conhecesse hoje a nossa vida. Ele fala assim, você irá recuperar a sua vida, eu vou te mostrar o verdadeiro descanso. Hoje nós sacrificamos tudo por sucesso, inclusive nossa saúde. E Jesus, Ele fala assim para nós, você está cansado? Você está esgotado? Olha para você mesmo, de verdade. Você está cansado? Esgotado? Desgastado com a religião? Jesus fala essas palavras para uma quantidade de homens que eram chamados fariseus. Fariseus, eles começaram bem, eles não começaram mal. Eles eram homens que começaram com um objetivo. Como podemos reativar nossa intimidade com Deus? Eles pensaram em se conectar mais com Deus, de forma íntima com Deus. Mas o que eles começaram a fazer era buscar em regras e leis a como se conectar com Deus e ter um ritmo de vida plena com Deus.
que de repente Jesus está agora diante deles e fala para eles: vocês são uma xícara limpa por fora, mas podre por dentro. Derrama água limpa sobre uma xícara podre, suja, você vai sempre tomar água suja. Vocês derivaram 613 leis por meio daqueles 10 mandamentos que Moisés entregou ao povo. Vocês tentam buscar a Deus pelos seus próprios esforços, mas hoje Jesus fala para eles: eu estou aqui diante de vocês e o que eu vejo é um apanhado de homens que está desgastado com a religião, esgotado com a vida, cansado. E Jesus fala exatamente isso para eles. Eles estão agora numa inabilidade de se conectar com Deus. Quando nós nos desconectamos com Deus, nós desconectamos com o ritmo da vida. Nós perdemos um ritmo de vida pleno. E Jesus fala: fuja comigo, eu recuperarei a sua vida. Jesus fala para você hoje à noite, você que está em casa: fuja comigo, eu vou recuperar a sua vida, eu vou te mostrar o que realmente é descansar. Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. Ao ler essa versão, a mensagem, eu vi que Eugene Peterson utilizou essa expressão, ritmo da graça. Por que ele usou a palavra ritmo? Por que ele não utilizou alguma outra palavra? Porque a expressão dele foi ritmo da graça. Talvez na sua versão, você vê que Jesus, ele fala exatamente isto: ei, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que é jugo? Jugo era uma ferramenta utilizada na economia agrícola neste tempo. Deixa eu explicar isso para vocês. Era uma ferramenta produzida por madeira. Jugo era algo que um fazendeiro comprava para conectar dois bois. Não sei se você sabe, mas naquele momento, os bois eram utilizados como uma ferramenta que era colocada atrás dele para arar a terra. O boi arava a terra. O processo de arar a terra é transformar a terra em um lugar fofo, fértil, pronto para o plantio de novas sementes. O que acontece é que um boi experiente, forte, um boi que já tem muita experiência, ele conseguia entrar num processo de arar a terra e ele não se fadigava. Ele completava todo o processo de arar a terra em um dia. Mas esse boi era normalmente caro. Se você pegasse 2 bois numa fazenda maior para arar a terra, eles podiam, se são 2 bois experientes, arar a terra juntos, mas ficaria o dobro do preço. É por isso que a economia agrícola desenhou, inventou essa ferramenta chamada jugo, que conectava um boi no outro. Com esta ferramenta, era possível que um fazendeiro tivesse um boi caro, experiente, que já sabia todo o ritmo perfeito de arar a terra, e conectar este boi a um boi novo, inexperiente. O que acontece é que o boi novo, inexperiente, ele quer de repente ir rápido demais para arar a terra, porque ele é muito forte, mas ele completa apenas 20% do campo todo, e ele fala: eu estou fadigado, eu estou cansado, eu não consigo mais. Mas quando ele está conectado num jugo, numa ferramenta, ao boi experiente, ele quer ir rápido demais, o boi fala para ele: fica tranquilo. O ritmo não é este que você está pensando, porque este ritmo você vai chegar em 20% e você vai fadigar, você vai entrar em estafa e você vai paralisar. Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. O que Jesus fala para mim e para você é que Ele é este boi experiente, que já sabe o caminho pleno, que Ele nos leva a não iniciar uma tarefa e não concluí-la, pelo contrário, mas iniciar uma tarefa e concluí-la plenamente. Deus nos leva ao início de nossas vidas, até o fim delas, porque o fim de nossas vidas não é exatamente aquilo que nós vemos aqui. Nós estamos vivendo este tempo na terra, mas daqui a pouco estaremos no céu com Ele, eternamente vivendo com Ele. Mas Ele nos chama para, enquanto estarmos aqui, nós vivemos um ritmo de vida que é pleno, caminhando com Ele.
É como se Ele falasse para mim e para você: ei, eu e você formamos uma dupla fantástica, basta você caminhar do meu lado. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que a gente vive em constante competição e comparação, que nós queremos entrar no ritmo de vida dos outros. É por isso que eu e você, nós entregamos tantos recursos, dinheiro, investimento, para diversas metodologias diferentes, pagamos cursos diferentes, porque eu quero aprender o que aquela outra pessoa fez, como é que ela alcançou sucesso exatamente no tempo dela, e nós queremos viver a realidade do próximo. De repente, eu e você entramos nesses cursos, desembolsando muitos recursos, e passamos alguns meses e entramos e olhamos para o espelho e vemos que nós estamos em estafa, nós estamos cansados, sobrecarregados. É exatamente essa mensagem que Jesus fala para mim e para você. Deus, Ele te chamou para caminhar neste campo, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Jesus está do seu lado. O ritmo de graça que Ele tem para você não é que os outros têm para você. Olha que a palavra fala claramente: eu tenho para você um ritmo de graça. O ritmo de graça da sua vida é diferente do irmão do seu lado direito. O ritmo de graça que Ele tem para você é diferente daquele da outra pessoa, do seu primo, do seu amigo, do seu vizinho. É algo que Ele tem pessoalmente com você. A vida não se trata de caminhar no ritmo dos outros, mas a vida se trata em caminhar no ritmo de Jesus, ao lado de Jesus. Ele fala para nós: ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. O que Ele está falando para nós é que a falta de paz, ritmo e descanso, só Jesus pode nos dar. Essa falta de paz que a gente tem, de ritmo, de descanso, só Ele pode entregar para nós. Sabe o que significa a palavra ritmo? Significa moção regular e recorrente. Há várias metodologias de torturas de guerra, mas especialistas dizem que as piores delas é quando o torturador tira o ritmo, a rotina de vida do torturado. Tira a noite, tira o dia, tira a rotina de sono, a rotina de alimentação, de água. O que acontece é que Jesus, Ele não é talvez aquele seu amigo sacana que você tinha quando você era criança. Lembra quando você era criança, que você pulava corda na rua? Pular corda tem um ritmo específico. Tem duas pessoas com as cordas na mão, e eles estão num ritmo específico. Você precisa olhar, estar atento, você precisa pular na hora certa, e entrar no ritmo na hora certa. Você precisa aprender a sair da forma certa. Se você entra errado, você se machuca. Se você sai de forma errada, você se machuca. Se você pula de forma errada, você se machuca. Mas quando você encontra o ritmo pleno, não é tão gostoso? Naquelas tardes que você tinha na sua vizinhança, você pula a corda e você curtir a vida, e você fala assim: uau, como é bom. Mas eu e você tivemos amigos, talvez, que foram sacanas com a gente, que enquanto você estava lá, no seu 20º pulo, no seu 30º, como eles não queriam que você batesse recordes, o que eles faziam? Eles mudavam o ritmo, de forma repentina, de repente eles mudavam, súbita, o ritmo, e você se encontrava machucando. Deixa eu falar algo para você: Jesus não é esse amigo. Jesus não é aquele que propõe a você ritmos de graça e de repente Ele muda drasticamente somente para te sacanear. Jesus não é o DJ sacana. Você está ouvindo aquela música, talvez igual eu, você fala assim: cara, eu não danço nada, mas essa música é animal, essa música é muito legal, eu vou começar a dançar. E você começa a curtir, você começa a dançar, e o DJ olha assim para você e fala assim: eu não vou deixar aquele careca dançar. E de repente ele muda a música, ele interrompe e coloca numa outra música, e você se sente como uma pessoa mais estranha ali naquele salão. Jesus não é este homem. Jesus é aquele que entrega a você um ritmo de vida tão pleno, e Ele coloca uma música para tocar você e Ele curte te ver dançar. Pai, mãe, você já viu seu filho dançando com aquela fraldinha cheia, a música rolando,
vendo ele requebrar de um lado para o outro. Você foi o pai e mãe que apertou pause e falou, vambora, vambora? Ou você ficou apenas observando ele, dançando e falou assim, uau, isso é a coisa mais linda do mundo. O nosso Deus, Ele faz isso conosco. Ele fala assim, quando nós entramos num ritmo de vida pleno com Ele, e Ele nos vê dançar, Ele nos vê pular corda com Ele, Ele fala, isso é a melhor coisa do mundo. Hebreus 13:8 fala para nós, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda. É a mesma batida do coração dele, amor, paz, graça, compaixão, redenção. Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Jesus fala, ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Ei, ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Jesus está falando para mim e para você, ao invés de nós alinharmos nossas vidas à opinião dos outros, ao ritmo de vida dos outros, deixe tudo isso de lado e faz o seguinte, ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Para de olhar para o lado, para de se comparar, para de tentar encontrar um ritmo de vida em que você precisa satisfazer os desejos, os padrões dos outros. Isso às vezes acontece em nossas casas. A gente vive uma época que filhos e filhas querem viver os padrões dos pais, padrões dos outros amigos. A prima que ainda não casou e se sente muito mal porque vê que as outras primas já casaram e fala, não, eu precisava já estar nesse estágio. Para de fazer isso. Para de se comparar financeiramente com o próximo. Para de buscar no próximo uma validação para quem você é. Será que você pode claramente entender que em Jesus o seu fardo é leve e o seu jugo é suave? Será que nós podemos entender que uma vida ao lado dele, ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço? Aprenda os suaves ritmos da graça. É exatamente aqui que a vida plena, ao lado de Jesus, não é ao lado dos outros, não é caminhando a corrida dos outros, o ritmo dos outros, mas é ao lado de Jesus. Eu gosto de correr, e ao correr, em provas, eu preciso encontrar o meu ritmo, porque se eu quero andar no ritmo do outro, ou eu irei devagar demais, ou rápido demais, eu posso quebrar. Eu quero iniciar uma tarefa e concluir ela. Se eu começo no quilômetro 0, eu quero chegar ao quilômetro 21, concluindo plenamente, entendendo que eu entreguei o meu melhor, entendendo que eu cheguei pronto, cheguei preparado, e eu finalizei bem, eu finalizei com vida, eu finalizei com paz, eu finalizei tendo aqui dentro de mim forças, mas eu preciso encontrar o ritmo que não é na vida dos outros, que não é na passada dos outros, não é no pace deles, é na verdade no meu com Jesus. Jesus fala para mim e para você, ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Aprenda os suaves ritmos da graça. O ritmo nele nunca muda. O ritmo da batida do coração do nosso Deus é sempre este: paz, amor, graça, redenção, restauração. Alguns capítulos antes, Jesus ele tem algumas palavras que eu acredito que conectam plenamente naquilo que ele disse aqui em Mateus 11. Em Mateus capítulo 6, eu quero ler com vocês, você vai ver aqui na tela aqui atrás. Olha só que diz Jesus para nós: quem de vocês, olhando para o espelho, conseguiu crescer 1 centímetro? Você lembra quando você era adolescente? Ficava olhando para o espelho, será que eu estou maior? Será que eu cresci mais? Eu lembro que eu olhava para o espelho e eu falava assim, Deus, está tudo muito bem, tira somente aquilo que não presta. Ele tirou o cabelo, o resto ficou perfeito. Quem aqui olhando para o espelho, eu lembro que eu falava de verdade, eu falava assim, Deus, por que eu não cresci com o cabelo liso? Eu queria um cabelo bonito, liso, assim, jogar assim de lado, sabe? Quem aqui conseguiu mudar a sua vida fazendo isso? Ele fala ainda mais, todo este tempo e dinheiro gasto com moda,
Você acha que faz muita diferença? Ao invés de se preocupar, nossa, mas colocou tudo? Não dá para quebrar um pouquinho? Só para o pessoal conseguir ler mais, por gentileza. Todo este tempo, dinheiro, gasto com moda, você acha que faz muita diferença? Por gentileza, Gi. Ao invés de se preocupar com isso, observe os lírios do campo. Você já viu os lírios do campo? Quem aqui já viu lírios do campo? Quem aqui nunca viu lírios do campo? Levanta a mão. Quem não sabe nada, não sabe o que levantar, se abaixa, se faz, não sabe o que fazer. Lírios do campo são lindos, maravilhosos. E a maioria de nós nunca viu eles. Olha só, a palavra de Deus fala que nem mesmo Salomão, que foi um rei, cheio de sabedoria e de muita influência, riqueza, moda, nem ele se vestiu como um deles. Olha só o que ele fala aqui para nós. Os lírios nunca trabalham ou tecem, mas você já viu cores ou design como o deles? Os 10 melhores homens e mulheres fashion no país parecem nada diante deles, dos lírios. Se Deus dá tanta atenção na aparência aos lírios, que na maioria nem são vistos, nenhum homem vai ver eles lá. Você não acha que Ele irá cuidar de você, se orgulhar de você, fazer o melhor por você? O que estou tentando fazer aqui é que você relaxe, não seja tão preocupado com receber, mas possa responder à dádiva de Deus. A nossa preocupação não deve ser com fazer, falar, comprar, caminhar, performar, mas a nossa preocupação deve ser: qual é o propósito de Deus? Qual é a liderança dEle na minha vida? Qual é o plano dEle para mim? Olha o que o versículo 32 fala ainda mais para nós. Pessoas que não conhecem a Deus e a forma que Ele trabalha, foca nessas coisas. Mas vocês tanto conhecem a Deus como sabem como Ele trabalha. Versículo 33. Firme sua vida na realidade, iniciativa e provisão de Deus. Não se preocupe em estar conforme os outros. Você verá que suas necessidades diárias serão encontradas nele. E o versículo 34. Dê sua atenção plena ao que Deus está fazendo agora. E não fique preso no que pode ou não acontecer amanhã, ou seja, não fique ansioso com o amanhã. Deus irá te ajudar a lidar com qualquer dificuldade que apareça no seu devido tempo. Em Jesus, nós temos paz, ritmo, confiança, segurança, nós temos descanso. Jesus diz para mim e para você hoje à noite: vem, eu e você fazemos uma ótima dupla. Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço, aprenda os suaves ritmos da graça. Ande comigo, Jesus fala. Trabalhe comigo. O nosso modelo de trabalho não deve ser o próximo. Porque às vezes o próximo está vivendo em ansiedade. Ele só não te fala no trabalho, mas ele está vivendo quando ele volta para a casa dele. Ele está pensando, na verdade, todos os dias em ceifar a sua vida, porque ele não aguenta mais. E você está buscando exemplos humanos. E você sabe exatamente qual que vai ser o seu destino. Mas Jesus fala: ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Se você se sente estressado, ansioso, Jesus, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar descanso, Ele quer mostrar para você os suaves ritmos da graça. Será que você pode ficar de pé onde você está? Eu quero te encorajar, ao ficar de pé, você fechar os seus olhos por alguns instantes. Por gentileza, feche seus olhos por alguns instantes. Eu sei que Deus está aqui, eu sei que Ele fala conosco por meio da sua palavra. Eu quero te encorajar, feche seus olhos onde você está, por favor. Eu sinto o Espírito Santo falando conosco aqui agora. E o que Ele fala para nós aqui agora, Ele começa com uma pergunta para nós. Você está cansado?
Você está desgastado? Você está esgotado? Eu acho que é hora de eu e você respondermos a Ele. Porque às vezes o que nós precisamos fazer é somente falar: eu estou, ajuda-me, Jesus. Se você está e você quer ajuda do Espírito Santo, de Jesus, aqui agora, eu quero te encorajar a você colocar a sua mão no seu coração, quero fazer uma oração com você.